paz, meus queridos. Aqui é o pastor Wagner Pobel. Nós estamos no 30 Dias para Viver e hoje é o 14º dia de devocionais. Hoje, a nossa devocional, nós vamos falar sobre presente, agradecendo as pessoas de sua vida. Melody Beattie diz: a gratidão libera a plenitude da vida. Ela torna suficiente o que temos e muito mais. Transforma negação em aceitação, caos em ordem, confusão em clareza. Pode transformar uma refeição num banquete, uma casa num lar e um estranho num amigo. Thornton Wilder nos diz: só podemos dizer que estamos vivos nos momentos em que nosso coração tem consciência de nossos tesouros. O gosto da torta de maçã quentinha, o cheiro do mato depois da chuva, o burburinho das crianças ao redor da árvore de Natal, o pôr do sol nas montanhas, o contato da areia nos pés quando a gente vai à praia, os momentos especiais vividos em torno de uma deliciosa refeição com a família e amigos. A maioria das pessoas que sabe que seus dias estão contados compreende a importância dessas sensações que muitas vezes são tão desprezadas. Elas sabem o que significa acordar cada dia com o coração agradecido. Já vi homens e mulheres que sofriam terríveis dores crônicas sorrir enquanto bebiam o café da manhã ou seguravam a mão do seu cônjuge. Estavam imensuradamente gratos por mais um dia, por outra oportunidade de abraçar a vida em cada detalhe. Falamos muito sobre gratidão em nossa cultura, mas é difícil praticá-la. A concepção mental de consumo instigada pela mídia e pela propaganda, somada à tendência humana de comparação, impede que alcancemos esse ponto. Ouvimos e com frequência acreditamos que não temos o suficiente. Somos condicionados a aceitar automaticamente que o próximo aparelho eletrônico, o próximo par de sapatos, as próximas férias de verão ou o próximo relacionamento afetivo é que nos trarão a satisfação. Contudo, como é natural, os bens materiais, as experiências emocionantes e até mesmo outras pessoas não podem matar a sede espiritual de nossa vida. Somente Deus pode saciar nossa mais profunda sede com água viva. Como dissemos nos capítulos anteriores, quando procuramos Deus em primeiro lugar, ficamos livres para doar mais de nós mesmos às pessoas de nossa vida. Cícero observou sabiamente: a gratidão não é apenas a maior das virtudes, mas a mãe de todas elas. Quando somos gratos, ficamos contentes e cheios de paz que apenas Deus pode prover. Concentrar-se no agradecimento por tudo o que se te impede a amargura e a ganância. Então reflita um pouquinho. Quando foi a última vez em que você desfrutou um momento precioso? Quais eram as circunstâncias? Você estava de férias, em companhia de sua família? Estava numa comemoração natalina? O que te impede de ter mais desses momentos? Segundas chances. A história de Jesus, registrada em Lucas 17, de 11 a 13, é um exemplo de como as pessoas que receberam uma segunda chance, às vezes, se esquecem de agradecer a fonte de todo o bem. No caminho de Jerusalém, Jesus passou por uma divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos se dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós! Esses homens tinham algo em comum. Sua condição era desesperadora. A lepra era a doença mais temida nos dias de Jesus. Começava com manchas na pele e se transformava em tumores. Esses aumentavam ao ponto da pessoa ficar desfigurada e não ser mais reconhecida. Depois, os dedos das mãos e dos pés literalmente caíam. Por fim, a pessoa entrava em coma e morria. Era uma maneira terrivelmente dolorosa de morrer. Nos dias de Jesus, o primeiro sinal de lepra já era uma sentença de morte. Uma vez identificada a doença, o leproso era forçado a sair de sua casa, deixar sua família e amigos, era expulso da cidade. Uma lei muito rígida estabelecia que pessoas com lepra não podiam ficar a menos de 50 metros de uma pessoa sadia. Se o fizessem, seriam apedrejadas até a morte. Você consegue imaginar o que é nunca ser tocado de novo, nunca sentir o abraço de uma criança, nunca sentir os braços de seu pai, de sua mãe, de seus ombros, nunca sentir o abraço do seu cônjuge? Era assim que aqueles homens viviam fazia anos.
Alguns deles provavelmente tinham lepra desde criança, porque a doença estava há muito tempo para progredir. Eles já tinham perdido as esperanças depois de todas as tentativas fracassadas. Mas então aconteceu algo maravilhoso. Eles se encontravam com um carpinteiro de Nazaré, aquele que dizia ser o Messias. Ao vê-los, ele disse: vão e se mostrem aos sacerdotes. Enquanto iam, foram purificados. Lucas 17:14. Era muito raro alguém ser curado de lepra, mas parece que já havia acontecido antes. Existia uma lei que exigia que um leproso, ao ser curado, fosse visitar o sacerdote. O sacerdote determinava se o leproso estava limpo ou não, e se teria permissão de voltar para a família, os amigos e a comunidade. Assim, é surpreendente o fato de Jesus ter dito a esses 10 leprosos que fossem ao sacerdote antes de estarem curados, como se sua saúde já tivesse restaurado. Foi um teste para a fé daqueles homens. Será que eles de fato acreditavam que Jesus era quem disse ser? Eles obedeceram e passaram no teste. Imagine aquele bando de homens farrapados, caminhando na direção do templo. Eles olharam e viram que as manchas na pele haviam desaparecido completamente, e então perceberam que estavam curados. Podiam voltar para casa. Tal presente inacreditável. Com certeza foi comemorado. Pularam, gritaram, fizeram todo tipo de comemoração que podiam. Era uma alegria incontida, um anseio de ver logo o sacerdote, ir para casa, receber visita, de ir de volta. Contudo, no caminho, um deles parou e disse: ei, pessoal, espera aí um minuto. Precisamos voltar e agradecer àquele que é responsável por isso. Eu preciso expressar gratidão a quem me deu esse incrível presente. Talvez os outros tenham dito: o quê? Precisamos voltar para nossa família. Há anos que não estamos com eles. Mas talvez ele tenha respondido: é verdade, mas primeiro eu quero voltar e agradecer Jesus. Vamos continuar triplicando o tamanho? Talvez a parte mais significativa dessa história tenha ocorrido logo depois. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era um samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse dessa louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Lucas 17:15-18. Esse homem era de outro país, mas mesmo assim foi o único que voltou para agradecer a Jesus. Então, Jesus lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé te salvou, verso 19. Aquele homem finalmente recebeu o que eu e você consideramos normal. Ele tinha uma nova vida e saúde, ele viveria para ver o amanhã, mas percebeu que aquilo era um precioso presente que Deus lhe dera e assim voltou para agradecer a Jesus. A dura verdade sobre toda essa história é que ele foi o único. De um total de 10, apenas ele expressou gratidão. Ele voltou e se lançou aos pés de Cristo. A gratidão tem o poder de nos transformar. Aquele ex-leproso não estava curado apenas fisicamente, ele recebera cura espiritual. Há poder na gratidão para curar no aspecto espiritual, emocional e relacional. Uma atitude de gratidão abre o nosso coração a Deus, capacitando-nos a ver o mundo como ele realmente é, a experimentar a vida em sua plenitude e a desfrutar cada momento que respiramos. Esse é o poder da gratidão. Mas quase dá para ver a ferida no coração de Jesus quando ele faz 3 perguntas. Não eram 10? Onde estão os outros 9? Só você voltou a mim? Antes de julgarmos com severidade os 9 que não voltaram para agradecer Jesus, precisamos observar nossa própria vida. O que há em nosso coração que nos faz considerar tantas coisas naturais? Desejamos muito alguma coisa, mas quando conseguimos, não agradecemos a Deus. Como é comum brigarmos com Deus para que nos dê aquilo que precisamos. Deus, eu farei qualquer coisa, simplesmente me ajude dessa vez e serei seu para todo o resto da vida. Quando Ele concede o que pedimos, mesmo que não seja exatamente o que e quando queríamos, a gente simplesmente não agradece. Naquele dia, 10 homens receberam um presente, mas apenas um abriu o pacote. 10 pessoas receberam vida naquele dia, mas apenas uma delas percebeu que havia mais do que simplesmente o tempo aqui na Terra. A gratidão faz isso, ela transforma. Abre o seu coração para Deus de modo que você experimente todas as bênçãos que Ele tem para você. Quando penso em como a gratidão pode aumentar nossa capacidade de amar, lembro da história infantil Como o Grinch Roubou o Natal, do Sr. Seuss. Meu trecho favorito é a descrição do que aconteceu logo depois que o Grinch entendeu o verdadeiro significado do Natal.
Diz assim: e alguns dizem que o coração do Grinch triplicou de tamanho naquele dia. A gratidão expande nosso coração da mesma maneira. Passamos a ter total consciência dos detalhes que amamos na vida, das coisas simples com as quais nos alegramos e talvez a principal, das pessoas que Deus colocou em nossa vida. Resumindo, a gratidão expande nossa capacidade de desfrutar a vida. Então reflita comigo. Na maior parte do tempo, você se assemelha àquele homem que voltou para agradecer a Jesus ou aos 9 que seguiram seu próprio caminho. Com que frequência você agradece às pessoas de sua convivência a contribuição que ofereceram em sua vida? A quem você gostaria de agradecer hoje, se tivesse apenas um mês para viver? Vamos continuar. 1 em 10. A ingratidão tem um efeito contrário. Ela faz nosso coração encolher e esfriar. Ela bloqueia o fluxo da sabedoria e das bênçãos de Deus em nossa vida. De fato, o oposto de um coração cheio de gratidão é um coração cheio de insatisfação, de queixa, reclamação e negatividade. Todas as vezes em que sou negativo, não posso deixar de sentir que Deus fica decepcionado com a minha atitude. É como um tapa na cara de Deus depois de tudo que Ele já me concedeu. Quando penso na proporção 1 em 10, a história de Jesus com os leprosos, percebo que as porcentagens são muito semelhantes hoje em dia. Talvez somente 10% das pessoas no mundo estejam realmente vivas, apreciam os dons que Deus lhes deu e seus olhos estão bem abertos para o sagrado dom da vida. Celebram cada novo dia e são profundamente agradecidas a Deus. Tiram proveito de cada respiração, instante e oportunidade para celebrar a vida. Mas imagino que cerca de 90% das pessoas hoje nunca agradeceram a Deus pelas bênçãos recebidas. Nunca saborearam a riqueza do dom da vida. Nunca! Às vezes, estou entre os 10% com os olhos abertos, enquanto aprecio plenamente cada momento, vivendo a vida em sua plenitude com o coração cheio de gratidão. Mas muitas vezes estou entre os 90%. Andando apressado de lá para cá, de compromisso em compromisso, correndo de um lado para o outro, envolvido numa infinidade de deveres que parecem urgentes. Fico míope, com os olhos fixados em meu pequeno mundo e deixo de ver o grande quadro da vida. Se você tivesse apenas um mês para viver, com certeza gostaria de extrair o máximo desse tempo. Sorrir e envolver-se plenamente com as pessoas a quem ama, apreciar as pequenas coisas, aquelas que podem parecer tolas para os outros, mas que alegram sua alma. Gostaria certamente de dar graças a Deus por permitir viver essa experiência. Pode ser cheiro de pipoca com manteiga no cinema, a linda vista do topo da montanha, o gosto do frango frito que sua mãe prepara, ou seu sentimento quando uma criança pega na sua mão. Todos nós somos abençoados com momentos preciosos. Agradecer àqueles que são ao nosso redor simplesmente aumenta o amor entre nós. Ao expressarmos nossa gratidão a Deus, aumentamos nossa capacidade de experimentar a vida plena e sem arrependimentos. Então, para você meditar para a sua vida toda, número 1, faça uma lista de gratidão com 5 ou 6 pequenas coisas que você geralmente considera naturais. Pare um pouco e sinta o perfume das rosas, agradecendo a Deus pelas pequenas coisas que tornam a vida tão bela. Número 2, reveja a sua lista e escolha um item para experimentar hoje. Pode ser saborear a sua refeição favorita, ouvir um disco que não escuta há tempos, sentir o cheiro de café recém-preparado, seja o que for. Faça isso com gosto. Terceiro, faça uma lista das pessoas pelas quais você é agradecido. Tente pensar em outras pessoas além das óbvias, família e amigos. E considere aquelas que contribuem para a sua vida todos os dias, mas que tendem a ser desprezadas. Pode ser a professora do seu filho, o assistente do escritório, o motorista do ônibus, o garçom do restaurante onde você almoça sempre. Mas faça questão de agradecer pelo menos uma dessas pessoas ainda hoje. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém.